Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Comandante, de número 104. Muito obrigado a você que está aí no sofá da sua sala, na TV Metrópole, nos assistindo nesse sabadão, como também você que está com o celular na mão, assistindo esse episódio, que é muito especial. É diferenciado, porque nós estamos trazendo um entrevistado que já esteve anteriormente aqui. O cara só pode ser muito bom. Eu sou o Wendson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. Eu sou Edilson Teles, mais conhecido no mundo militar como Major Teles. E o nosso convidado, como você já falou, é o primeiro a retornar a esse podcast, né? Ele é o presidente da ABSS, Associação Beneficente dos Subtenentes e Sargentos da PM e do BM do Estado do Ceará. Não é isso? É isso mesmo. Subtenente Washington Craveiro. É nome, parece de ator americano, né? Está cravado que ele é o primeiro que está voltando pela segunda vez. Por quê? Porque o homem é bom. Começa logo que a origem dele é de uma terra que nós temos um carinho muito especial, que é Crateús. Olha aí. Ele é da minha terrinha, então nós temos, né, essa conexão. Somos conterrâneos. Meu irmão, Subtenente Washington, muito obrigado pela sua presença, é uma honra tê-lo novamente conosco e mais uma vez peço a você para se apresentar como gostaria de ser apresentado. Meu irmão Sargento Borges, Major Teles, para início de conversa, é uma honra estar de volta aqui, tá certo? Essa audiência maravilhosa que é tanto o YouTube como a TV Metrópole. A gente já teve em outra oportunidade participando do podcast Fala Comandante, que, diga-se de passagem, brilhante essa iniciativa. A gente saber um pouco, conhecer um pouco da história dos verdadeiros heróis da sociedade cearense, o policial militar, o bombeiro militar, não tem preço. As pessoas muitas das vezes se deparam com um profissional de segurança pública e não sabem o que aquele cara é, o talento daquele indivíduo. Então, hoje, a gente está aqui para bater papo mesmo, contar a história, falar um pouco da vivência nossa na Corporação Polícia Militar, falar um pouco da nossa história junto da associação, e aqui estou à disposição. Quem é o Washington Craveiro? Subtenente da Polícia Militar, nome completo, Benedito Washington Alves Craveiro. Benedito. Exatamente, como dizia aquele humorista famoso, exatamente, mas por que Benedito Washington Alves Craveiro? A minha avó, nome Raimundinha, esposa do meu avô, que já vou falar um pouco de quem era meu avô, que muita gente se surpreende quando eu conto essa história. A minha mãe estava grávida de minha época e foi picada por um escorpião. E, à época, o meu pai, juntamente com minha mãe, residiam na cidade de São Benedito. Minha avó, muito devota do Santo São Benedito, cidade serrana, meu pai de Biapina. E quando houve que ela foi picada pelo escorpião, teve problemas seríssimos, foi ao hospital e minha avó fez a promessa em a gravidez não correr nenhum risco e o neto dela ser salvo, ela iria colocar o nome de Benedito, e assim ficou esse nome, o qual eu carrego e conduzo com muito amor e carinho. Muito bem. Então, tu és o Benedito. Exatamente. Eu estou sabendo hoje. Mas da primeira vez que ele esteve aqui, eu não estava sentado nessa diferente ainda. Então, eu tenho minhas curiosidades. Você é a novidade desse episódio. Sim. Essa sua facilidade na comunicação, assim, de transmitir o que pensa, de falar bem, se deve a que usa? Pronto, o meu irmão Borges, o nosso telespectador, está nos assistindo nesse momento, nós somos de uma cidade chamada Crateús, e eu ali estudava na Escola Técnica de Comércio, Padre Juvencio, é uma escola tradicional dentro da cidade, e lá desde da minha época de quinta série, sexta série, sétima série, né? Naquele tempo tinha todas essas séries, hoje mudou tudo a estrutura educacional no Brasil, e lá a gente já sabia trabalhar bem a redação, a oratória, sempre me colocavam como sendo o porta-voz da turma, a gente sempre levava a comunicação aos professores, diretores,
mas a gente tinha também o lado humorístico, a veia humorística lá, né, desde essa época. E assim a gente começou a nascer o comunicador naquele tempo, década ali de 1987, aproximadamente na cidade de Crateús. Mas o que me tornou um cara da comunicação foi quando eu recebi o convite para trabalhar como operador de áudio. Até então, naquela época, eram as mesas de som Scala, que eu acho que quem tiver em casa aí pode pegar o telefone celular e pesquisa. Mesa de som Scala, você vai ver o trabuco que a gente trabalhava nesse tempo. Era um botão em aço gigantesco, e lá a gente tinha os canais de áudio. E, diga-se de passagem, modéstia à parte, eu era um dos melhores operadores de áudio lá, que trabalhava dentro do estúdio da emissora de rádio. Os locutores geralmente queriam sempre trabalhar comigo, porque a gente sabia dar os cortes exatos. Quem trabalha com edição sabe do que eu estou falando. E o mais interessante é que surgiu, o Borges talvez tenha até conhecimento da antiga Rádio Príncipe Imperial, né? Já ouvi falar. Isso, era a Diz que M. está ressurgindo, Assis. Mas é que Parece na época tão lá existia apenas, fazendo de novo. na cidade existiam na época apenas 3 emissoras de rádio, era 3 AMs, Lá em né? Crateús. Isso, na cidade de Crateús. Rádio Príncipe Imperial, Rádio Educadora e a Super Vale, né? Que hoje migrou, se tornou FM Poti. Educadora também se tornou Educadora também se tornou FM. Lá nessa época, a gente trabalhava e surgiu, então, uma ideia do antigo diretor executivo da Rádio Príncipe Imperial de ter um programa, um locutor no período da noite. Ali a gente fazia um trabalho de uma Aí locução você foi mais convidado. suave. Ele Do perguntou nada. se eu queria fazer locução. Eu digo, vamos meter os peitos, porque o homem ele tem que encarar a vida e os desafios. Isso aí, eu acho que assim, a gente está aqui nessa terra aqui, sem surgir alguma coisa que seja positiva, que você possa, de certa forma, desenvolver conhecimento, que você possa crescer, taca a cara em frente e vai para cima mesmo, que pode dar certo. Isso aí é fato. Então a gente começou a fazer esse trabalho à noite, numa emissora de rádio. Naquele tempo não tinha a comunicação, Rádio ela era AM ainda. isso, rádio AM. E nessa época a comunicação ela era muito deficitária. Ou seja, não existia aquela coisa do locutor dizer: você que está em casa, liga para a gente agora, participa através do nosso telefone. Primeiro, o telefone nem tinha. O preço de uma linha telefônica era um carro zero nessa época. Talvez o Major Teles até se recorde Eu dessa lembro época. demais. Isso é do tempo de vocês. Essa realidade Isso, veio mudar lá no governo Fernando Henrique, quando foi isso. privatizada a telefonia. Exatamente. Aí quando chegou, a gente recebia no estúdio do rádio muitas cartas, né? O pessoal mandava as cartinhas que vinham através de carro de horário. Os distritos chegavam, e lá eu era um dos programas que recebia mais cartinhas por conta do viés romântico que era, né? Você que está ligado na Rádio Príncipe Imperial, muito obrigado pelo carinho da sintonia. E assim a gente foi, Tá fez esse aprendendo aí, trabalho. macho. E daí a gente começou a crescer e chegamos, como se diz, a trabalhar em algumas emissoras lá na região. Olha só. Aí, além da Príncipe Imperial, trabalhou em outras? Trabalhei. Inclusive, tem um locutor muito famoso aqui em Fortaleza, que todo mundo conhece, o cara que trabalhou muito tempo na Jangadeira. Ele era o diretor na FM 93. Que a FM 93 lá em Crateús, ela surgiu já bem perto de eu sair, né? E vim para Fortaleza. E na época a gente chegou a fazer até teste na FM 93. O Paulo Costa foi um cara que deu muita oportunidade lá na região aos novos radialistas, por assim não dizer. Bacana. Aí veio para a capital por qual motivo? Pronto, aí capital. Tinha quantos anos à época? A época eu tinha 20 anos, me submeti ao concurso da Polícia Militar, né? 1994, para graça de nosso Deus, a gente conseguiu ter uma colocação muito boa no concurso. A gente ficou em terceiro colocado. No estado inteiro? Na região. Ah, Na região a gente rapaz, ficou. dizer. Eu acho que a nível de estado fiquei entre os 15. Muito bem. E o homem era bom. era um concurso muito concorrido e a gente trabalhava, a gente estudava bastante. Não era muito fácil as coisas naquele tempo, até o acesso a livros.
e a gente estudou bastante, e Deus nos recompensou com a aprovação nesse concurso. Daí chega a informação, à época, o governador do estado do Ceará chamava-se Tasso Ribeiro Gereissati, doutor Tasso, Galinho, o Galeguinho dos Olhos Azuis. Azuis, exatamente. E surge a informação que o curso de formação seria todo em Fortaleza. Ei, Daí nós viemos, por incrível que pareça, é bem curioso isso, nós chegamos no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, na Avenida Bezerra de Menezes, o Cefap. onde hoje é o Colégio da Polícia Militar. Exatamente. Lá nós éramos um pilotão, o 7º pilotão. Esse 7º pilotão só tinha o pessoal do interior, né? Aí tinha aproximadamente 11 recrutas, nesse tempo eram recrutas, não era aluno, 11 recrutas de Crateús, tinha 12... 94 eu estava por lá. Pronto. Eram 12 recrutas lá de Camucinha e tinha uns recrutas, ou seja, só o pessoal do interior do estado e nós... Mesma época do Alisiano. Exatamente. Só que o Elisiano, o subtenente Elisiano hoje foi contemplado porque ele foi fazer o curso de formação dele em uma outra unidade, aqui em Fortaleza. E nós, quando que foram alojar os recrutas, existiam aproximadamente lá 7 pelotões e não tinha espaço para todo mundo. Realoca esses recrutas do interior para a 2ª companhia do 6º BPM, à época era Caucaia. Caucaia. E de lá não tinha espaço também na sede, bota essa recrutada para o GPM do Icaraí. Caramba, E o lá GPM. isso, E cabe dentro do esse povo GPM. todinho no GPM. Cabia. O nosso curso, inclusive, eu vou repassar algumas Qual o tamanho da fotos. turma? Eu repasso Pelotão? algumas fotos para Bacana. ser exibida aqui. Eu acho Muito que é bom. interessante. Aí eu repasso algumas fotos aqui para o pessoal já ficar vendo o amontoado de recrutas que ficavam Quantos? no Era espaço. 40? 37. 37 Muito recrutas que, como se diz, estavam nesse curso. Coordenador do curso de formação era, à época, o 2º tenente Clênio, ex-comandante geral da Polícia Militar. Não era Caxias. Ave Maria. Mas vamos lá. Vamos pular essa etapa. Pula essa etapa. Gente muito Eu tô boa. achando que agora ele vai vir aqui para falar comandante. Quando ele era comandante geral, ele não pôde vir por tempo, né? Não, vamos Obviamente. convidar. E agora convidar. ele é Vai dar advogado. certo. Vamos fazer o Vai dar convite. certo. Fazer o convite aí. Muita gente até pergunta, Borges e Majoteles, do meu histórico, né, da Corporação Polícia Militar. Eu sempre comento que eu sou neto do soldado Cunha, soldado 1724. Entrou na De polícia. Crateús também? Não. Meu avô, ele é de Biapina. Ah, Isso aí vai lá para os anos 70, por aí. Eu acho que se a câmera qual é focar, o número dele? 1724. O efetivo é porque Então é 1900. 1724. Meu Deus. Eu vou mandar também É um dos aqui. primeiros policiais. Eu entrei em 92, meu número já era 14 mil. O meu avô é praça de 18 de janeiro de 1946. Um dia desse, né? Um dia desse. Meu avô, Eu não ele... existia nem pensamento. Pronto. Ele é praça dessa época e meu avô, ele se aposentou como na época, ele foi para a reserva remunerada como cabo da Polícia Militar e meu pai, subtenente, né, entrou na polícia como soldado, fez o curso para cabo, fez curso para sargento e também foi para a reserva como subtenente. Ambos já partiram e deixaram a história e o legado para os filhos. Hoje, além de ter eu como subtenente, também tem um irmão que é subtenente, tem um irmão sargento da ESA, tem também a família praticamente toda pegou o viés militar. Eu tive a oportunidade de trabalhar com você e lhe conhecer ao mesmo tempo em 2017, quando eu cheguei no BPRE. Talvez a gente tivesse encontrado em outras ocasiões, mas não tinha percebido você, né? A gente tirou alguns serviços junto pelo BPRE. Estava trabalhando nas motos na época. Eu era pilotão de motos do BPRE, trabalhei nos postos de fiscalização do BPRE, tirei muito tipo de serviço do BPRE, até da comunicação do BPRE eu fiz numa época lá. Bem complexo. A unidade não é fácil trabalhar dentro do batalhão de policiamento de trânsito rodoviário estadual,
bem como o senhor bem sabe, ali, como se diz, existe uma certa dificuldade para a gente fazer um serviço bacana, mas, como se diz, o importante é que passamos por ali e deixamos a nossa história marcada Sim. naquele local. É interessante que quando eu cheguei por lá, eu estava vindo do batalhão de choque, né? Então foi um choque de realidade para mim. Você trabalhar no batalhão Operacional, operacional, onde você não tem muito contato com o público, né? E de repente o BPRL é popular. Você fala com as pessoas o tempo todo ali e é um outro tipo de trabalho totalmente diferente. Você tem contato realmente com a população. Enquanto na CP Cães, você é meio que isolado ali. Você sai para operações, né? Então, para mim foi uma realidade totalmente diferente e interessante trabalhar com o trânsito. eu diria que uma das experiências profissionais, uma das melhores experiências profissionais que eu tive foi quando eu trabalhei no interior do estado, que eu vou contar algumas histórias, né? Daqui a pouco, se o podcast os senhores me permitirem, a gente vai Fica à contar Quem algumas vontade. manda é o histórias. senhor, meu comandante. A situação do BPRE, que a gente, quando chegou por lá, eu fui inicialmente para passar um período, 4 anos, e isso eu fiquei mais de 8 anos lá, por conta a gente tinha a confiança de alguns comandantes que por ali passavam e viam em nós aquela liderança, aquele trabalho sério, aquela coisa que até hoje eu abomino a questão da corrupção, não gosto. Quem trabalhou comigo sabe da minha conduta, sabe do meu viés. Eu cheguei a presidente de uma associação, foi através de um trabalho que eu sempre busquei e desempenhei de maneira muito honesta. A minha vida, graças a Deus, eu tenho um histórico muito positivo e nada, nada, nada vai me condenar. Isso é fato. Sensacional, meu irmão. E na PRE tem algum fato marcante, especificamente na PRE? PRE, eu vou lhe contar. Eu vou fazer o seguinte: muita coisa a gente viveu, mas eu não vou falar especificamente agora da polícia, do que eu vivi na Corporação Polícia Militar, não na PRE. PRE tem muita coisa que a gente fez diferente, eu vou narrar esses fatos. Mas o que eu vivi na cidade de Tianguá, eu acho que inúmeras situações, inúmeros tipos de ocorrência. Para quem até 2000 e alguma coisa, grandes cidades do interior do estado, não existia corpo de bombeiros, né? E a polícia militar é tudo. Tianguá continua sem ter. Pois é, a polícia militar em algumas cidades do interior do estado, ela é corpo de bombeiro, paramédico, perito, juiz, polícia civil, faz tudo, conselho tutelar, padre, psicólogo, é tudo, 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 tudo. E eu morava em Viçosa do Ceará e trabalhava em Tianguá. Você já chegou a morar em Viçosa? Já, morei em Viçosa. E, na Eu verdade, conheço. a minha história, ela é uma história meio complicada. Eu casei muito novo, né? Entrei no curso de formação de soldado casado, novinho. E após o término do curso de formação, trouxe a esposa para Fortaleza e, infelizmente, a minha esposa, ela veio a óbito. Eu perdi minha esposa muito cedo, eu tinha 25 anos, daí eu fiquei com a Foi cabeça... acidente? Não, foi uma doença rara. E daí a cabeça ficou meio desequilibrada, eu tive que, de certa forma, migrar para o interior do estado para vislumbrar ali uma nova vida, né? E ali eu acho que tudo que a gente vive na vida é ensinamentos. E Deus me mostrou muita coisa ali, disse, olha, não é só tu que perde ninguém, não. Acho que eu tive ocorrências que me marcaram muito. Foi uma situação onde eu estava de serviço na cidade de Tianguá, eu era motorista de uma viatura, e fomos acionados para um acidente onde lá tinha vitimado 13 pessoas, né? Esse acidente justamente onde vem a questão da fiscalização de trânsito, né? Era um pessoal que estava vindo de um distrito lá de Ibiapina, eles vinham por dentro do desvio em um carro, um caminhão, e esse caminhão, o pessoal estava em cima do caminhão. Esse caminhão perdeu os freios e caiu de um desfiladeiro e infelizmente vitimou 13 pessoas. Então, assim,
para mim ali foi Marcante. um choque de realidade. Aquilo ali para mim acho que me destruiu. Eu vi criança, eu vi adolescentes, eu vi famílias ali destruídas. E me chega a informação via rádio, olha, motorista, só tem você, venha pegar a F1000 da Polícia Militar, que é o quartel de Tianguá, a época era a terceira companhia do terceiro BPM. E eu peguei, fui buscar a F1000 e tive, né, aquela coisa árdua e lamentável de recolher aqueles corpos, pegar naqueles corpos, jogar todos dentro do carro e levar para o hospital para passar por uma limpeza e já ser entregue às famílias. E eu dei 2 viagens e ali, para mim, aquilo ali foi. Uma ocorrência que você não vai esquecer. Não Viu? esquece. Isso aí aconteceu em 1998. Está marcado até hoje, nunca vai sair da cabeça, nunca vai sair da memória. Mas teve também um outro fato que chega também para. Acho que marcar um pouco também foi uma situação que eu vivenciei. Eu saía de Viçosa do Ceará muito cedo para assumir a minha viatura, né? O serviço lá a escala de viatura no interior do estado, a escala lá era 24 por 48. Você trabalhava 24 horas. Eu dirigia à época uma Kombi, que ela não tinha folga na direção, não. Ela tinha licença paternidade na direção. Ela rodava, até fazer o giro era complicado, sabe? E essa situação, eu saí de manhã em cima de uma motinha para ir trabalhar e de Viçosa do Ceará até Tianguá são 30 quilômetros. No meio tem um distrito chamado Inharim. Né? Só que depois de Inharim, eu vinha muito cedo, por volta de 6h15 da manhã, eu me deparei com uma senhora sentada no meio-fio e uma criança no colo dela. Acho que algo pegou e deu uma batida no meu capacete e disse: retorna lá para saber o que é aquilo ali. Tu é polícia. E o sangue, geralmente, ele ferve e faz com que você procure saber do que trata-se. Eu peguei, manobrei a moto, voltei, parei ao lado dela. Disse: bom dia, senhora. O que é que a senhora faz aqui? Não, eu estava no culto, eu entrei num ônibus com minha filha, só que a minha filha tá. Eu peguei e o ônibus veio para o local errado. Eu peguei o ônibus errado. Aquela senhora não falava coisa com coisa. Eu digo: certo, e a senhora mora onde? Eu moro num sítio, no sítio Dom Bosco, do sítio do Bosco, lá em Tianguá. Eu digo: tá, e como é que tá a criança? Não, tá dormindo. E a criança, quando eu observei, a mão já estava bem roxeada. E quando eu tirei o pano do rosto da criança, a criança estava morta. Criança de aproximadamente 5 anos de idade. Visivelmente Visivelmente, a gente faz né, o toque no pescoço para ver se sente algum batimento, pega o pulso dela, mas já estava sem vida, o olhinho aberto, fechei o olho da criança e digo: senhora, eu vou resolver sua vida. Naquele tempo, não existia as chamadas vans, as Topics, que faziam os horários. Eram as D20, né? Pampa, era quem carregava as pessoas. Dali vi uma D20, eu parei a D20, disse: olha, leve essa senhora aqui agora para o hospital de Tianguá. E eu fui seguindo a D20. Né? Atrasou minha rendição e quando eu cheguei no hospital, já foram levar a criança para o socorro, só que já estava um óbito. E a senhora ainda sem saber nada de informação, saber. Na verdade, o que mais me deixou numa situação de perplexidade era que ela não estava sentindo nada. Para ela, a criança estava dormindo, e daí, na época, na delegacia lá de Tianguá, tinha um escrivão de nome Ayrton, cara muito competente, gente muito boa, e a gente levou a senhora para a delegacia e lá começou a investigação. O corpo da criança veio para Fortaleza, para o IML, e daí se descobriu que a criança não era filha dela, ela criava a criança, e se descobriu que, infelizmente, a criança tinha sido uma vítima de abuso sexual por parte do marido da senhora, e a senhora, com raiva, matou a criança afogada. Ah, E isso
foi descoberto depois de A muito criança tempo. foi vítima 2 vezes. 2 vezes, infelizmente. Meu Deus do céu. Encontraram sêmen no ânus da criança. E assim, a, isso aí para mim foi algo que foi impactante. A vida da gente é 2 ocorrências extremamente complexas, muito complexas, pesadas, É incrível, traumatizantes. é incrível como traumatizantes. quem trabalha na rua carrega essa carga psicológica. É difícil encontrar um policial que trabalhou muito tempo na rua que ele não tem. Eu tenho as minhas, muitas, né? Eu recordo de uma ocorrência lá no Jardim Jatobá. Eu fui chamado para uma ocorrência de agressão vis de fato. Uma briga normal, né? Próximo a um bar e tal. Só que no caminho, o indivíduo, provavelmente armado, a gente percebeu que ele estava armado, ele viu a viatura, assustou-se, a gente parou para abordar. E nós perdemos tempo procurando para encontrar arma e tal. Era noite, a gente não encontrou. E eu demorei a chegar nessa ocorrência. Quando eu cheguei na ocorrência, no endereço, o bar estava fechado, tudo no escuro. E eu passei um pouco do local, assim, mais à frente, né? Aí o pessoal de uma casa apontou, assim. Quando apontou, eu ouvi um barulho, que até hoje, se eu ouvir aquele barulho de alguém quebrando osso, que ele dá uma faca no osso, alguma coisa, eu volto lá para o local da ocorrência. Eu não consigo. É É, trauma que eu é guardo, trauma. A entendeu? gente, O que era a infelizmente, ocorrência? O cara tinha matado o outro, mais de 30 facadas no Ela local esquartejando. de... Assim, não, facada, né? Ele tinha mais de 30 facadas no cara. E estava embaixo do alpendre do bar fechado. E nós chegamos lá, ele estava com a estaca dentro da boca do cara, batendo, meu enfiando. Deus, E aquele barulho está na minha mente até hoje. meu Aí Deus. quando eu desci da viatura, ele correu no escuro. Eu não deu para. Psicopata, né? Porque É, já tinha infelizmente. matado. Ele conseguiu pular um muro do lado do bar, tinha um terreno, ele pulou. Eu pulei junto com ele, que era magrinho na época, acho. E ele saiu pulando os muros, pulando, pulando, conseguiu entrar num terreno lá que chama o Sítio da Viúva. Hoje já está habitado lá, mas na época era um sítio. E eu entrei na mata por volta de meia-noite. Eu fiquei louco quando eu vi o que aquele cara fez. E eu saí sozinho, meu motorista ficou com uma viatura na rua e eu entrei no mato atrás dele, desesperado para pegar, porque na época bastante operacional e também inconsequente, né? Eu vim sair desse mato no outro dia, 9 horas da manhã, a rendição já tinha ocorrido, a composição, a viatura trouxe para o local, e eu saí, choveu à noite, eu saí de lá todo molhado, e eu não consegui pegar o cara, eu fiquei revoltado, porque aquela cena eu guardo até hoje. É, Então, é uma carga que eu não consigo. impactante, impactante. Eu vivi também uma outra ocorrência Ele foi muito capturado complexa. no outro dia, né? Eu saí Hum. de serviço pela manhã por volta de 1 hora da tarde, ele saiu de dentro do matagal e a população capturou e entregou a viatura. Ainda bem. Eu vivi uma outra ocorrência bem complexa também, foi também lá na região de Tianguá. Para quem não conhece, é região de serra, né? Tianguá é em cima da serra, a subida da serra lá dá aproximadamente 10 quilômetros. E o que mais acontece lá na região, por conta de ser uma rodovia, né, que liga o estado do Ceará ao Piauí, né, bem perto ali. Tianguá é a 30 quilômetros de Piauí, é a 30 quilômetros de São João da Fronteira, que é a primeira Isso. localidade do Piauí. E lá é muito acidente. Acontecem acidentes demais, acidente envolvendo caminhão, pessoa perde freio, capota. E certa feita eu estava de serviço nessa escala glamurosa de 24 por 48, e lá a gente foi acionado para uma ocorrência de que um caminhão havia capotado, um caminhão carregado com um boi, né? E o caminhão, ele perdeu o freio, tombou, daí caiu muito boi no asfalto, e nisso o caminhão, como estava sem não tinha condição de segurar, ele caiu no abismo. E nesse abismo que ele caiu, infelizmente, o motorista foi vitimado ali imediatamente, né? E a época, Tianguá existia um perito. Nessa época ele já tinha seus quase, tinha mais de 60 anos de idade. Chamava-se Perito Barbosa. Os mais antigos vai saber quem é o Perito Barbosa. O Perito Barbosa chegou, olhou e tinha que ir lá embaixo fazer o desenho da ocorrência, fazer as fotos para poder fazer o laudo do perito, né? O laudo da ocorrência. E lá embaixo, meu amigo, simplesmente a gente
o Barbosa olhou e disse assim: aqui eu não vou, não, Deus me livre, não tem condição, não. Realmente o acesso ruim. Aí eu, no tempo, muito magrinho também, me amarraram pela cintura, eu desci e fiz o trabalho do perito lá embaixo. Ah, Fiz foto, fiz tudo direitinho. Lamentável que, infelizmente, eu acho que as pessoas ainda pecam e perdem muito a questão da decência, da moralidade, né? Era um rapaz lá e o caminhão sendo saqueado, vergonhoso. Mas quem somos nós para julgar essa situação? A gente tem mais aqui pedir que Deus abençoe essas pessoas. E foi outra situação bem complexa que a gente viveu. Já na PRE, a gente teve inúmeras situações de ocorrências complexas. O BPRE tem um detalhe, essa questão do interior. Muita gente, principalmente questão de moto, o pessoal possui moto no interior, nunca emplacou, não tem a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Eles andam dentro dos distritos, comunidade. Aí qual é o problema? Quando eles resolvem acessar as rodovias estaduais e BRs, né? O que acontece? Eles não têm A a qualificação. qualificação, menor conhecimento de trânsito. Do jeito que vem numa estrada daquela vicinal, ele acessa a rodovia estadual ou a BR. Aí vem os caminhões, vem os automóveis em alta velocidade. E é o maior motivo de acidente no interior é isso aí. Infelizmente. Normalmente sem capacete. Via de regra, em 90% dos acidentes de trânsito nas rodovias estaduais ou federais, o indivíduo encontra-se sem capacete. Um fato bem curioso, eu fui promovido a cabo e foi entregue a minha responsabilidade de comandar um posto de fiscalização. Até então eu muito verde, né? Tinha esse costume, cabo, sabia eu que na graduação de cabo eu era um titã, certo? Eu era ali o inoxidável, mas a maior autoridade, né? Mas a gente não tinha a prática de comandar. E foi me entregue a responsabilidade de me entregar o posto de fiscalização, me entregaram o posto de fiscalização de Iguatu. Ali agrega de 13 a 14 municípios, muitas rodovias estaduais cortando a região. Ali, se você for analisar, Quixelô, pertinho, eu acho, isso. a Copiara. É um mundo ali. A região bem grande, bem ampla. E eu costumava pegar o motorista e dizia, vamos fiscalizar. A gente pegava a viatura e a gente ia nas rodovias. E eu me deparei com um senhor, aproximadamente seus 60 e poucos anos de idade. Bom dia, senhor, tudo bem? Polícia Rodoviária Estadual. Documento do veículo do senhor e a habilitação do senhor. Eu disse, ô, meu filho, documento tem, mas está atrasado. Habilitação, Nunca meu filho, eu não tive. tenho, não. Eu digo, Eu não tenho letra não para tirar a habilitação. Ele diz logo assim, ó. eles tá automático. Eu digo, olha, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, infelizmente, o senhor encontra-se numa rodovia estadual, tá certo? Isso aqui é fiscalizado. Eu vou apreender a moto do senhor. E quando eu disse E aquilo o que foi ali, que eu fiz? pronto. E eu observando a Vai moto, aprender minha moto. exatamente. Ele perguntou, não? Por que Via de regra, o pessoal pergunta. E eu vou falar das peculiaridades das regiões, porque o cara que trabalhou na PRE, trabalhava em posto de fiscalização, ele rodou o estado inteiro. Isso é fato. Conhece o estado inteiro. São várias culturas do nosso estado. Exatamente. É isso. Eu vou falar já já da cultura do serrano, a cultura do Cuidado, iguatuense. só fale as coisas boas. Não, só coisas boas. Vou falar da cultura do homem do Cariri, do Centro-Sul, do pessoal do meu torrãozinho, né? Vale de Jaguaribe. Isso. Lá cada um tem as peculiaridades, cada região. E esse senhor especificamente, eu olhei a moto toda enfeitadinha, descargazinha, negócio retrovisorzinho pequeno. Eu digo, esse velho não tem condição de deixar essa moto incrementada, isso não é dele. E o velho, não, meu filho, isso é meu, não sei o quê. Por que o senhor modificou a sua moto toda? Porque o que me deixa, sabe? O que me deixava assim, com a cabeça às nuvens, como é que um cara, um japonês da Honda, o cara passa a vida toda estudando para fazer uma descarga silenciosa,
Um filho de uma égua vem, corta a descarga ou troca a descarga para sair. Cara, isso é um absurdo, meu irmão. Corte, Pra Lucas, infernizar a corte. vida dos outros. O cara simplesmente, o cara 21 simplesmente, minutos. o cara simplesmente altera a característica original de um veículo. Meu irmão, de que Aí serviu? tira o retrovisor grande e coloca desse Isso, tamanho coloca um bem pequenininho, o cara não vai enxergar nada, amigo. É porque fica mais bonito. Não, mas aí porque eu sou mais a segurança de que a boniteza. Não, mas E nisso, é sua não, opinião. o mais Que é interessante, massa, é boniteza e clarou. o que é o mais interessante é que essa ocorrência em si, essa apreensão, o soldado olhou para mim e disse assim, cabo, comandante, vamos deixar ele ir embora aí, o senhorzinho aí. A gente tá vendo que é um senhorzinho, tá? E eu olhei pro soldado e disse, rapaz, tudo bem, eu vou liberar o senhorzinho, vou liberar. Senhorzinho, tá aqui por essa estradazinha aqui, não ande mais na rodovia não, porque da próxima vez que eu lhe pegar na rodovia eu vou apreender sua moto. E assim foi. Só Isso aí que faz 20 anos, né? Prescreveu. Para prescreveu. deixar claro que Para deixar claro que não ele foi omissão da nossa parte, não, de forma alguma. não prevaricou. Não prevariquei. Foi uma Foi uma situação onde a gente buscou, de certa forma, analisar essa situação. Eu queria aqui aproveitar meu líder e grande amigo, conterrâneo, Subtenente Washington Craveiro, além de agradecer a sua presença, lembrar que você faz parte de um time composto de 6 associações, que é a ASPRA, a BSS, a SOF, a Associação das Viúvas, a ASPRAMES e a ASPRAC, que compõem a Aliança pela Segurança Cearense, com o propósito comum de buscar a devida valorização dos irmãos de farda, os valorosos policiais militares, bombeiros militares, que protegem e salvam vidas, para que, em consequência, haja a motivação devida e eles possam ter mais afinco, mais incentivo, mais motivação no enfrentamento da criminalidade do Estado de Ceará. Porque, meu irmão Washington, não adianta investimento em publicidade, em tecnologia, em equipamento e até mesmo em armamento, se não investir no homem e na mulher que vestem essa farda com várias situações difíceis, dentre elas não ter uma carga horária definida, como você acabou de mencionar, trabalhar mais de 60 horas semanais sem ter o retorno devido no salário. E, por último, anote aí, nós vamos ter uma conquista da Aliança para a Segurança Cearense, que é relacionada ao auxílio alimentação. Não é só uma questão de justiça, é de dignidade. Você avalie, nessa escala, onde há uma sobrecarga de trabalho, como é que R$ 274 dá para você minimamente ter a sua alimentação, onde dividindo por 20 dias, porque é muito mais, porque no destacamento você trabalha uma carga horária bem superior, se dividir por 20 dá R$ 13, não dá para comprar uma quentinha. Infelizmente. Então é a quentinha com água. Ou seja, policial militar que está presente nos 184 municípios, 24 horas por dia, arriscando sua vida mais do que qualquer outro, juntamente com os irmãos dos bombeiros militares que salvam vidas, merece o reconhecimento da sociedade e do governo do Estado. A gente teve na Assembleia Legislativa e inclusive, a gente levou, sim, a conhecimento. Na minha fala, a gente citou um outro órgão, né, do Poder Judiciário, com todo respeito. Se recebem mais de R$ 2.000, fizeram por onde mereceram. Mas eles estão insatisfeitos. Deixar claro que o sindicato do Tribunal de Justiça, os servidores de lá, não estão satisfeitos com R$ 2.100 e poucos de auxílio alimentação. Imagine nós. Imagine a Polícia Militar. Ainda tem um detalhe. E os bombeiros militares. Mas tem outra situação também que é gritante. Quem viaja sabe. Diária, operacional diária de viagem. Que, diga-se de passagem, também por conta da luta, do trabalho representativo,
amenizou porque houve o dobro, teve um aumento que foi dobrado o valor das diárias. Então, aumentaram 50%, na verdade. Aumentou 50%. Então, mas não quer dizer que é o suficiente, pelo contrário, ainda está muito aquém. Sem imaginar. Ficou menos ruim. Eu acho que assim, hoje, assim, nos dias atuais, tem que ter, sim, esse trabalho de valorização, porque eu não entendo essa questão da lei orgânica, né? Eu dei uma lida na lei orgânica, eu busquei compreender a lei orgânica. Os estados têm a obrigação de se adequar a essa lei. O capitão Augusto, Brasília, deputado federal, o cara trabalhou muito, fez um trabalho belíssimo, mas infelizmente aqui na ponta, no final, aqui com a gente, por exemplo, o estado do Ceará ainda está muito aquém. Eu recebo, a gente tem muitos associados em comum, e os sócios nossos, geralmente é do soldado, é o coronel. Isso. A gente recebe ali o soldado, a gente recebe o cabo, o sargento, e o pessoal não está feliz, né? Essa questão da valorização do profissional de segurança pública, o cara entra na instituição como soldado. Massa. É tido como um dos melhores salários do Nordeste, é o do soldado. O segundo melhor. Segundo melhor. Só do que Nordeste. o cara é promovido a cabo. Isso não quer dizer que esteja um bom salário. Isso. É porque, em comparação aos outros estados do Nordeste, está em segundo lugar. Ele está em segundo lugar. Aí o cara é promovido a cabo depois de 7 anos, né? Mínimo 7. Mínimo, né? 7 a 9. Eu sempre falo quase 10. Quase 10. E nisso, o cara tem R$100 de aumento. Como eu sempre falo, não dá para comprar um botijão de gás. Aí o cara vai para terceiro sargento do mesmo jeito. Pior. É pífio, piora. Segundo sargento, primeiro sargento. Ele vai ter uma condição de um salário ainda melhor, que infelizmente, diga-se de passagem, quando chega lá na graduação de subtenente, o cara já está com aproximadamente quase 50 anos de idade, as doenças já estão batendo na porta, os problemas já chegaram, eu tiro por mim mesmo, né, que eu tenho problemas de saúde, eu tenho um medicamento que eu tomo que custa R$200 a caixa, e isso, infelizmente, o que o Estado teria que ver seria essa situação. Eu acho que a gente teve percas terríveis na questão do retorno aí da Previdência Social, foi uma luta da ABSS, uma luta da ASPRA, uma luta das associações, botamos os nossos jurídicos para tentar derrubar isso aí. Quando essa lei foi implementada em Brasília, conseguimos algumas vitórias, só que aqui, como se diz, no estado do Ceará, no apagar das luzes, no fechamento da cortina, foi feita a lei estadual e prejudicou a muitos profissionais de segurança pública da reserva que precisavam, sim, desse dinheiro para custear tratamento de saúde, medicamento, que não é barato, meu irmão. Infelizmente. Dezembro de 2022. Mas é interessante a gente ressaltar que na semana passada passou na Câmara dos Deputados, especificamente na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, mas já foi direto para o Senado a proposta de lei para que possa ser descontado a Previdência a partir do teto da Previdência Social. Então, espero que a gente tenha essa vitória também no Senado e seja sancionado pelo presidente da República. Estarei semana que vem em Brasília para ver, juntamente com outros presidentes de associações do Brasil, esse projeto relacionado à Previdência dos nossos veteranos, como também sobre a PEC 18, que é a PEC da Segurança Pública, que tem que ser reformulada, tem que ser mais abrangente, tem que ser mais modernizada para trazer o ciclo completo de polícia para dentro da Constituição e legitimar todos os agentes de segurança pública, seja municipal, estadual e federal, a fazer o processo criminal do início até o fim. Ou seja, a parte que vai transitar até a denúncia do Ministério Público compete a qualquer agente que esteja capacitado para dar esse devido encaminhamento. Senão, o Brasil continua patinando, porque, pasmem vocês que nos assistem, em outro momento eu vou falar sobre ciclo completo de polícia, mas só o Brasil, em todo o planeta Terra, está certo e o resto do mundo está errado. Só pode. Porque só aqui que nós somos totalmente dependentes de um ser supremo chamado delegado. Porque qualquer outro que tenha
a sua alfabetização, que tenha conhecimento de redação e tenha a capacitação para poder fazer o encaminhamento mínimo para que o Ministério Público possa fazer a denúncia, ou seja, encaminhar diretamente para o judiciário, como acontece em todos os outros países, bastaria para que nós pudéssemos ter economia nos processos, celeridade. Sim. E nós temos aqui Chile, ao lado do Brasil, com os caramineiros, que são os policiais fardados, que em 48 horas, a pessoa depois que é detida, ele já é julgado, ao invés de ser uma audiência de custódia PIF, que é aqui no Brasil, que é uma vergonha. Infelizmente. Ali já se tem um julgamento, se o cara fica preso, e dali ele já vai estar condenado, e ele vai já puxar a sua cadeia em determinado período. Ou seja, Salvo em casos que exijam investigação. Né? exato, mas se existe o flagrante, e se existe as provas materializadas, o MP já vai estar municiado para fazer a denúncia. Então, Que eu acho que a grande parte dos casos, pelo menos em países que evoluíram na lei, para dar esse respaldo para os agentes de segurança pública cumprir esse papel básico, já tem algo muito mais avançado. O que eu acho bem interessante, que eu bem coloquei aqui, bem no comecinho aqui, a gente estava falando da minha origem, né? Eu sou filho de um subtenente da Polícia Militar. O meu pai, ele trabalhou muito em destacamento no interior do estado. E na época não tinha delegado de Polícia Civil nas cidades interioranas, cidadezinha pequena. Meu pai era o delegado, era ele que montava as peças de inquérito, fazia tudo, ele era quem mandava para a justiça. Isso aí existia no passado. Aí como se diz, ninguém sabe se esse tipo de evolução essa exigência atual que hoje acontece, ninguém sabe se veio para melhorar, para piorar, porque infelizmente a gente está numa situação E agora, bem por complexa. último, as audiências de custódia é uma aberração. Eu vivenciei, falar em uma audiência de custódia, eu vivenciei uma situação que a gente participa, né? A gente vai, eu fui fazer a segurança uma vez de uma audiência de custódia, eu fiquei com medo de sair de lá preso. Eu sou sincero. Eu sou sincero. É um juiz lá da nossa região que 80% dos policiais já saem denunciados para a CGD. É assim um negócio absurdo. Eu sentei lá. Hoje o advogado do preso ele já orienta o preso a dizer que foi que apanhou, foi torturado. Agora é bem interessante. É uma possibilidade de soltar. É bem interessante essa situação que foi comentada aqui, que a gente está falando. A gente abordou esse assunto. É bom que quem está em casa, a população, as pessoas saibam. Infelizmente, o procurador público, por assim não dizer, né, o advogado que é gratuito, que vai para defender, defensor público, perdão, e lá uma defensora pública estava aqui fazendo o trabalho da segurança dela, por sorte tinha um promotor de justiça lá, e ela quando começou a acusar e dizer a polícia ele bateu, a polícia isso, a polícia aquilo, e o promotor olhou e disse assim, doutora, esse rapaz é de facção criminosa, ele é orientado a dizer que a polícia bateu. Então, essa falácia dele aí, infelizmente aqui, não tem como a gente confirmar isso aí, doutora. Mas é assim, hoje é uma inversão completa de valores. Eu acho que o profissional de segurança pública merece sim todo respeito, toda credibilidade por parte da população, por parte do judiciário. A gente não está na rua, não é fácil, não. A gente usa-se uma expressão de enxugar gelo. É difícil a gente prender e saber que o cara pode estar solto ali há 3 dias depois. Eu fiz uma prisão na época do BPRE, eu persegui um veículo a quase 115 quilômetros de velocidade, eu em cima de uma moto. Pilotava, na época eu era pilotão de motos, e a gente pilotava a XT660, que é uma moto da Yamaha, quando ela esquenta muito, ela falta freio. Aí se tira o quê? Eu pilotando, perseguindo um Voyage 1.6, Voyage em alta velocidade, ali no Paracuru, naquela rodovia que é desvio do posto de fiscalização, que passa para acesso a Paraipaba. E ali, meu irmão Borges, o cara fugiu, furou o bloqueio e eu saí na moto. Meu cobaia pilotava uma Falcon 400 cilindrada, não tinha como.
Só que em determinado ponto da perseguição eu consegui emparear a moto. Na minha cabeça, o meu cobaia estava atrás de mim. Só que não. Uma moto Falcon não anda ali pertinho da 660, até porque é potência diferente, motorização diferente. Só que eu tive tanta sorte, que né, sempre eu falo isso, eu uso muito o nome de Deus, porque a proteção é dele mesmo. E no momento que eu emparei com o Voyage, eu simplesmente saquei da pistola e pedi aqui e dei a voz de parada para o indivíduo. Ali bastava esse cara manobrar Só o encostar. carro ali, encostar em mim, perdão. Praticamente eu esbagaçava a minha moto. Só que ele parou, e no momento que ele parou, eu fui fazer a abordagem e no campo de visão, observando tudo, estava só esperando o cobaia chegar. Quando o cobaia chegou, foi que a gente pediu para que eles descessem do carro para a gente poder já fazer o devido a devida busca de arma, a devida busca e apreensão. E lá nessa abordagem em si, uma jovem que estava no banco traseiro com uma bolsa, quando a gente abre a bolsa dela, uma pistola .40 PT-100 Ainda bem que roubada. tava na bolsa dela. Exatamente, roubada de um policial rodoviário federal, tinha sido roubada há uma semana. E droga dentro do carro, o carro era clonado, o cara tinha 14, o cara respondia a 14 processos, dentre eles 11,33, que é o tráfico de drogas. Lesão corporal, homicídio. O cara tava. E assim, eu olhei. Agora, pasmem os senhores, pasmem você que está em casa nos assistindo. O mais grave de tudo isso aí é que simplesmente um mês depois eu fui chamado para audiência no fórum de Paracuru e o cara estava do lado de fora, sentado, também, já solto, e já foi participar. E eu olhei para ele, a minha primeira reação ao vê-lo foi perguntar: cara, tu já tá solto? E ele olhou para mim e disse: tô. Isso é de uma É uma situação. piada. É piada. Olha, eu vou trazer uma polêmica. Piada. Talvez depois tenha que até fazer um corte. Quando eu falo corte, é não colocar no ar. Como já foi feito Mas olha, já aqui. cara, olha o paradoxo. Passou agora, na Câmara dos Deputados, um marco legal do combate ao crime organizado. O protagonista foi o capitão Derrite, que é capitão lá da Rota e secretário estadual de Segurança Pública Deputado federal. de São Paulo e deputado federal. Isso. E, em paralelo, quem encaminhou o projeto de lei desse mesmo marco legal que deveria ser o que foi pelo Congresso, validado pela Câmara dos Deputados, foi o governo federal, que tem como protagonista o Lewandowski, Sim. aposentado do STF. Secretário. Hoje é o secretário de Justiça e Segurança Pública. Aliás, ministro. Ministro, perdão. Aí, meu irmão, me diz uma coisa: qual é a experiência desse senhor de idade com segurança pública? Ele tem, independente de gostar ou não gostar, ele tem a sua vivência na área jurídica. Sim. Mas ele está lá no castelo, lá nas nuvens, no seu ar-condicionado, sem saber o que é a realidade do dia a dia, meu irmão. Sim. Aí manda um projeto PIF, que graças a Deus foi remodelado, e eu parabenizo os 370 deputados federais que votaram a favor, mas se formos avaliar, é um cara totalmente desconectado com a realidade. O crime organizado dominando o país, em que eu vou me utilizar de uma nomenclatura que já começou a ser usual, que são um bando de narcoterroristas. Porque o que está acontecendo não só no Rio de Janeiro, mas aqui no nosso Ceará, onde eles simplesmente tomam a casa do cidadão, dominam territórios. Isso é fato de guerra. E tem que ser tratado como bandidos extremamente perigosos, e a legislação foi mudada em várias leis para que esses indivíduos que se acham acima da própria lei possam ser verdadeiramente penalizados. Mas se não tivéssemos um cara com conhecimento técnico e prático, no caso, o Derrite,
como é que nós estaríamos? Por isso, subtenente Washington Craveiro, a importância de termos policiais militares com experiência de rua e também conhecimento mínimo na parte teórica, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, para que possa defender as causas importantes da população brasileira. Exatamente. Só concluindo aqui, você da TV Metrópole, gratidão pela audiência, um abraço fraterno a todos vocês e na próxima estaremos novamente com convidados que têm histórias inspiradoras, igual o subtenente Washington Craveiro. Porque agora nós vamos ficar pelo YouTube. Mas quem quiser continuar assistindo aí. Não deixa de ir lá no canal do YouTube, o podcast Fala Comandante, para que você comece a assistir de novo, se não tiver assistido do início, e assistir todo o restante desse nosso podcast que vai se estender só mais uns 5 minutos. Tá bom, sem problema. Aí a gente aproveita, um abraço, telespectador da TV Metrópole, e mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E aí, Washington Craveiro? Vamos falar um pouquinho agora também da nossa chegada, né, na Associação Beneficente dos Subtenentes e Sargentos, Clube dos Subtenentes e Sargentos. Por que que eu cheguei lá? De que forma que eu cheguei até essa condição de presidente, né? Eu já contei da minha outra participação que por volta de 2002 aproximadamente, eu recém-formado em comunicação, fui convidado pelo então presidente da associação, subtenente Zélio, a fazer parte da comunicação da associação. Aí dali foi que surgiu esse trabalho que a gente fez, e nesse trabalho que a gente fez lá na comunicação, o Zélio era, à época, o subtenente Zélio era o cara que tinha assumido como interventor por conta, infelizmente, de problemas que a antiga diretoria se envolveu voltados para a questão da corrupção. E o subtenente Zélio, como interventor, que assumiu lá e precisava trabalhar para chegar para uma reeleição. O fato é que a gente fez um trabalho positivo. Nesse tempo as mídias, não existia mídia social, meu irmão Borges. Alguém quisesse mandar alguma informação para as unidades no interior do estado, utilizava o fax, né? Muito conhecido. Que é fax, para quem não sabe. Pois é, para quem não sabe o que é fax. Porque tem o pessoal moderno aqui. Era um aparelho antigo, que era uma linha telefônica, Era e a gente. SMS impresso. Isso, era o SMS. Sai um papel. Exatamente. Você mandava um papel de um lado e saia em outro local. Exatamente. Ruim de se ler, tinha hora que ficava ruim e tinha que repetir o fax. No mínimo, se repetia o fax umas 5 vezes quando era algo escrito. Muito problemático mesmo. Mas a gente fez um trabalho bacana na época com o subtenente Zélio, daí a gente... ele foi eleito, teve 99% dos votos, aprovação. Mas tinha chapa. Teve uma chapa de oposição, que era o subtenente Wagner dos Bombeiros, foi a oposição ao Zélio. Isso, ele fez um trabalho muito bom à frente da associação nessa época e diga-se de passagem, foi muito bem aceito. Depois eu me afastei, daí a história por si só conta que a associação entrou numa situação difícil por problema de dívidas de novo, e o subtenente Zélio lá permaneceu por um longo período, e logo que eu trabalhava no batalhão de policiamento rodoviário estadual, eu saí de lá, né? Saí de lá, já tinha planos de deixar o batalhão. E quando eu saí, eu fui convidado a trabalhar na Secretaria de Segurança Pública, juntamente com o Coronel Albano, né? Conhece mais Fernando Albano. E a gente trabalhou também na região metropolitana, e o subtenente Zélio me convidou para cuidar das finanças da associação, que estavam bem ruins. A gente chegou, a gente viu o negócio lá meio trabucado, meio difícil, não é fácil você pegar um local que está fundado em dívidas e você trabalhar com recurso quase zero, né? Eu falo sempre para as pessoas, meu irmão, que eu cheguei a tirar dinheiro do meu bolso para poder pagar dívidas e problemas do Clube dos Subtenentes Sargentos, da Associação dos Subtenentes Sargentos. Não era fácil. E dali a gente, como se diz, conseguiu estabilizar, né, os problemas financeiros da associação. Só que a gente via também uma má vontade por parte da diretoria. O pessoal
tinha uma preocupação pessoal, né? Se preocupava consigo e, em detrimento disso, o associado se prejudicava. A associação já estava com 1.000 e poucos associados, se acabando literalmente. Só que a gente, com perseverança, teve um momento que fraquejei. Disse, não, 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 não. Tô fora, bote outra aí. Mas aí quis o destino que o nosso saudoso amigo, subtenente Zé, que Deus o tenha em um bom lugar, adoeceu e nós tivemos que ficar por lá. E nessa história de nós ficarmos por lá, foi aonde a gente conseguiu pagar mais de 1 milhão em dívidas. Fizemos a reconstrução do Clube dos Subtenentes Sargentos, que hoje, graças a Deus, é um trabalho ímpar, orientação, amizade, porque a gente deve, a gente tem que, a gente Está há quanto deve. tempo na função de presidente? Pronto, eu tô com 3 anos, eu faço em janeiro agora 3 anos, certo? É meu primeiro mandato. Ainda estou analisando a possibilidade de ir para um segundo mandato, porque eu já completei também 30 anos de polícia agora no dia 10 de julho. Em dezembro eu já posso meter minha requerida. Se não for eleito deputado federal. Não, essa parte aí a gente vai salteando, Calma, porque essa parte puxa aí, não, para não mim, puxa é mais complexa, né? Mas a questão da associação em si, a gente, além de ter conseguido sanar muita dívida, a gente tem que agradecer os parceiros. Eu quero aqui, acho que em meu nome, em nome dos meus associados, que hoje são 3.000 associados, Borges. Você é um cara que eu tenho uma dívida de gratidão muito grande a você. Você nunca tirou um centavo do seu bolso para me ajudar, mas o que você me ajudou com parcerias, com orientação, tenho muita gratidão à sua pessoa, porque você é um líder nato, você é um cara que é presidente de uma associação que tem 13.000 sócios, você faz um trabalho belíssimo. E, cara, eu só tenho muita gratidão por você, gratidão pelo Elisiano, gratidão mesmo, é de coração isso aqui que eu estou falando para você, porque a ABSS hoje é uma realidade, é uma associação que está consolidada, oferece inúmeros serviços para os associados, cara, e isso é graças a pessoas igual a você, que a gente chega, pode me ajuda com isso, você nunca disse um não para mim, cara, isso é lindo da sua parte, você é um ser humano que você merece tudo que você vive, pode ter certeza disso. Valeu, meu irmão. Fico muito grato. E até porque eu sou associado à ABSS também, com muito Sim, orgulho. Da mesma forma que você é associado da Aspra. o Major Teles é meu sócio e é Aspra também, das duas. Olha, e tá todo mundo em casa. E assim, a gente assumiu essa presidência, graças a Deus, o trabalho que a gente fez no setor financeiro, enquanto que o presidente era o capitão Santa Baia, a gente conseguiu, como eu falei, estabilizou, pagou tudo. Tivemos a reestruturação do Clube de Subtenente Sargento. Hoje nós temos um dos melhores parques aquáticos de Fortaleza, é o nosso, tem muito brinquedo, muita opção. Hoje a gente tem um setor jurídico muito bom, graças a Deus. Também ampliamos a questão do hotel. Tem parceiros que em comum, que tanto tem a Aspra como tem a BSS. Eu acho que o policial militar, ele tem, que é dever dele pagar a associação, porque o policial militar ele tem que estar amparado, certo? Então, assim, quem vai amparar, infelizmente a gente sabe, você profissional de segurança pública, policial militar, bombeiro militar, tem que ter consciência que as associações, esse discurso do passado, que eu vi muitos, eu vou pagar a associação para os caras passear de carro, não é bem assim. Eu nunca precisei de associação para viver bem, para ser bem. Eu sempre fui um cara que tive a minha vida fora da associação, sempre me movimentei recursos, sempre tive meus negócios, sempre tive condições. Pelo contrário, acho que a associação, quando estou pertinho, foi de me quebrar. Mas estou na associação, sou de um cara de encarar desafios, e desafios vindo, a gente vai para cima. E esse desafio de ter sido presidente, né, que eu não queria, mas disseram, não, tem que ser você, e você é o cara. Eu digo, pois vai ser do meu jeito. Então, a gente vem fazendo esse trabalho, eu só tenho a agradecer a Deus, a minha família, minha esposa, minhas filhas, que, sabe, elas compreendem muito esse lado. Minha esposa, hoje, eu dizendo, olha, eu vou participar de um podcast do meu irmão, podcast Fala Comandante da Aspra, quero que você entenda que eu tenho que ir, porque eu... E ela, de pronto, disse, vá, meu filho, não se preocupe não, que eu vou para a missa com a minha filha. Então, isso é muito, sabe? Isso é importante, família é tudo na vida da gente.
E a gente tendo isso aí, a gente tem que valorizar, e eu só tenho gratidão a Deus e aos amigos e aos parceiros por ter chegado onde eu cheguei. Meu irmão, cara, extraordinário. Todas as vezes que eu estou com você, eu aprendo algo. Você é um líder, é um cara que nos inspira a ser pessoas melhores, não? Tanto o Major quanto eu, quanto outros tantos centenas, milhares que lhe conhecem, sabem do seu valor, da sua competência, da sua empatia por outras tantas pessoas nas quais você serve com todo o coração e carinho. Irmão, muito obrigado pela sua participação. Ele ainda deixou mais aí para uma terceira temporada, viu? O terceiro capítulo já chega. Mensagem final, comando final, Major Teles. Policial comunicador. Ele, essa facilidade que tem de expressar o que pensa, me chamou a atenção. Então, a minha mensagem nesse momento é essa. Obrigado. Líder, empático, servidor, grande comunicador. Obrigado. Mais uma vez, ter participado desse podcast, esse projeto que, na minha concepção, é inovador, cara. Isso aqui é muito inovador, isso aqui é muito bom. Eu queria muito que você que viesse para cá um dia, o governador do estado, o comandante-geral adjunto, eu queria que as pessoas... Do Corpo de Bombeiro, Corpo de veio Bombeiros... o 01, 02, o 03 já está 7h20. E isso... Só na PM que tem esse Aí eu quero... Pública, né? Secretário de Segurança Pública, eu queria muito que viesse aqui, tem muitos bons profissionais de segurança pública que tem história na corporação. Eu acho que isso aqui, sabe, cara, eu indiquei há poucos dias um podcast com o Capitão A. Santos, que é o cara que é tubarão, o cara que é fenômeno. Eu estou de volta hoje aqui, para mim fica aqui o meu recado de gratidão. Quero deixar aqui para você que nos assiste no YouTube, para você que nos assiste na televisão, que bota Deus sempre na frente de tudo, vai para cima que eu garanto que tudo dá certo. Obrigado. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Valeu. Aqui, Washington, vai além, transcendem os quartéis da Polícia do Corpo de Bombeiros Militar, porque o que nós buscamos são histórias inspiradoras para servir de exemplo para tantos cearenses, brasileiros, que muitas vezes estão descrentes consigo mesmo, mas quando vê determinadas histórias, enxerga que é possível. Cada um aqui é um ser humano no mesmo quilate que o presidente da República, que o presidente dos Estados Unidos, do Brasil, do governador, de um grande empresário. Então, todo mundo é capaz de chegar a realizar o seu sonho. Basta querer, se esforçar, ter constância e seguir um propósito. Então, a vocês que ficaram conosco até o final no canal do YouTube, eu não posso deixar também de agradecer a ASPRA, Associação das Praças Militares do Estado de Ceará, a maior entidade representativa de militares estaduais do Norte e Nordeste, Delvita, Odonto System e principalmente você que ficou conosco até o final. Não deixa de comentar, de curtir, mas principalmente acionar o sininho para que você possa ser notificado e assistir outros tantos podcasts que vão trazer histórias muito especiais para você. A todos vocês que ficaram conosco até agora, a minha continência e o meu respeito. Fala, comandante.